Porém, vamos permanecer tema Brasília. A gente está em linha conosco com o ex-governador Germano Rigoto. Governador, um bom dia, obrigado pela atenção e seu tempo aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio. Bom dia. Queria falar com vocês de novo, viu? Tá na Serra ou no litoral, governador? Olha, não, eu estou ontem em Porto Alegre, hoje em Caxias, amanhã Porto Alegre de novo. Ah, tá certo. O senhor tá no forno da Serra também, porque faz calor aí no caso, né? Muito quente, muito quente. Menos que aqui, Ou mas faz Porto calor Alegre. Bastante, né? Porto Alegre, claro, um pouco menos que Porto Alegre, mas hoje muito quente, começou já amanhã cedo com calor. Ontem em Porto Alegre estava muito complicado e hoje parece que vai estar ainda mais quente, né? Já fui assistir seu Caxias, não? Fui assistir meu Caxias. Fui assistir meu Caxias contra o Juventude. Caxias jogou bem, tá? Na verdade, estava dominando o jogo, aí uma falha que leva um gol que não podia ter levado, e aí a expulsão acabou com o Caxias. Né? Aí com um a menos o Caxias jogar com... Não teve jeito. Mas, de qualquer forma, até me surpreende o time que foi todo reformulado. Sabe que futebol é conjunto, né? É verdade. E o time do Caxias, no ano passado para cá, foi todo modificado. Então, até surpreende o fato de estar jogando melhor até do que eu esperava. Mas estou à disposição de vocês. Sim. Não, já estou vendo aí o senhor como comentário esportivo também, hein? Conhece bastante, né? E conhece times, né? Agora, governador, nós tínhamos 2 trocas de comando, né? Nas casas legislativas, no Senado, na Câmara dos Deputados. Temos um presidente da Câmara extremamente jovem, com outro perfil completamente diferente de Lira. Temos a volta do Alcolumbre. Como é que o senhor analisa essa correlação de forças em relação ao governo, em relação a tocar as grandes pautas que o país precisa? Bom, primeiro, o fato de Hugo Motta ter conseguido lá 444 votos de 513 deputados realmente ele tem muita força para chega à presidência da Câmara com muita força. Já o Davi Alcolumbre, 73 votos de 81 senadores, também. Então, os dois conseguiram unir oposição e governo, porque tiveram apoio do governo e apoio da oposição, o que dá a eles condições muito boas para administrar as duas casas. Claro que eles entram com um discurso de independência do próprio poder legislativo e vem, infelizmente, falando na manutenção deste absurdo dos 50 bilhões, mais de 50 bilhões de emendas, ameaçando com relação a esta situação de que o Supremo Tribunal Federal está tentando colocar ordem e, principalmente, garantir visibilidade a esses recursos das emendas, e o Senado e a Câmara estão dizendo o seguinte, que isso interfere na autonomia. Na verdade, interferir na autonomia então, se não interferir, é deixar essa situação sem controle, com absurdos acontecendo. Tem 400 análises no Ministério Público de problemas dessas emendas, 400 já, e vai dar muita CPI, vai dar muito problema, porque realmente falta visibilidade, sem contar o absurdo do valor destinado para as emendas através de deputados e senadores. Mas, de qualquer forma, os dois entram com muita força. O Hugo Motta, aparentemente, com um perfil diferente do ex-presidente, quer dizer, ele tem um perfil que é diferente do Lira, e isso significa a possibilidade de não ter aquela imprevisibilidade das suas posições, inclusive com o governo federal. Já o Alcolumbre, ele demonstra uma posição também diferente do Pacheco, um perfil diferente do Pacheco. E o Pacheco foi uma pessoa que, na verdade, ajudou muito o governo, naquilo que não foi votado, que poderia criar algum problema, e naquilo que o governo desejava votar no Senado Federal. Então, tu tem perfis diferentes do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, mas eu não vejo que os dois vão entrar de cabeça, batendo de frente com o governo, já que eles tiveram apoio do próprio governo. Quando eu digo do governo, na base do governo. Então, vejo questões, Osiris e Sérgio, que me preocupam, que é o fato do próprio Hugo Motta dizendo que vai valorizar mais as comissões. Eu acho muito difícil valorizar comissões.
As comissões, quando eu era deputado federal, eram poucas comissões que tinham um trabalho debatendo conteúdo, preparando os projetos para o plenário. Hoje as comissões estão totalmente esvaziadas. O Lira, por exemplo, ele conseguiu muito apoio desde o governo Bolsonaro, porque ele foi o pai dessa ideia das emendas de relator, que deu essa situação toda que se vive as emendas, porque ele tinha o poder na mão dele dessas emendas e com isso ele conseguia muito apoio. Mas não foi isso que ele fez só. Ele aumentou consideravelmente o número das comissões. Tá? Muitas comissões foram criadas para acomodar deputados nessas comissões, e ele tinha poder sobre, então, esses deputados, e esvaziou as comissões. Então, o Hugo Mota dizendo, não, nós vamos valorizar as comissões. Eu acho muito complicado pelo número de comissões. Cada comissão tinha o seu plenário. Cada comissão tinha a sua agenda, a sua pauta, seus dias de reunião. Simplesmente, hoje, a quantidade de comissões que tem, cada 4 comissões trabalhando no mesmo plenário. Então, é muito complicado. Eu diria que essa questão das comissões, esvaziamento das comissões, é muito difícil reverter. Depois da pandemia, as sessões passaram a ser muito sessões remotas, o deputado está lá viajando no interior do seu estado e está votando, às vezes nem sabendo que está votando, que a sessão é remota, a votação é remota, e isso esvaziou muito o plenário do Congresso, da Câmara Federal. Então, tu pega, por exemplo, hoje, sessões quartas-feiras. O que está dizendo o Mota? Vai ter sessão na terça e na quarta-feira, mas a sessão de quarta é a que exige presença no plenário, que não será remota. Quer dizer, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, virou uma Câmara que tem sessão efetiva uma vez por semana. Uma vez por semana. Já se criticava quando tinha terça, quarta e quinta. Agora tem quarta-feira. Vai ter terça, mas terça é remota. Então, eu diria que esses problemas que vive a Câmara Federal e o Senado Federal, que mesmo com a situação que nós vivenciamos, que tem a cláusula de barreira, que teve a proibição nas coligações, nas proporcionais, nas eleições proporcionais, que diminuiu um pouco o número de partidos, nós temos 20 líderes na Câmara Federal, nós temos 17 líderes no Senado Federal. Isso é para não funcionar. O senhor vê um enfraquecimento do Congresso Nacional em função dessas mudanças? Olha, o Congresso se acha fortalecido por causa do problema das emendas. Das emendas, do dinheiro. O poder de mexer no orçamento. Então, acho que o Congresso está fortalecido, porque hoje ele tem um papel que ele nunca teve, que é esse poder. Porque se tinha emendas, na minha época de deputado federal, o deputado tinha 1,5 milhão para apresentar emendas aos seus municípios, às suas bases, e não era impositivo. O governo liberava se queria. Hoje, um deputado chega a ter a possibilidade de apresentar 100 milhões de reais no ano de emendas impositivas. Não interessa para que ele apresentou, se aquilo é necessário ou não, se tem alguma coisa de nebulosa por trás da apresentação da emenda, tem que pagar, é impositiva. Então, isto, para alguns, é o Congresso se fortalecendo. Para mim, o Congresso vai se enfraquecer pelos escândalos que nós vamos ter em cima dessa situação das chamadas emendas. Agora, Sérgio, de qualquer forma, o Congresso está empoderado com relação ao Executivo. Primeiro, o Executivo não tem uma base forte, ele tem lá uma base muito frágil. Tá? Segundo, o Congresso Nacional tem esse poder sobre o orçamento. Tá? Terceiro, nós vivemos uma situação que essa quantidade de bancadas que existem dentro do Congresso Nacional é uma geleia geral. Então, tu não tem, por exemplo, um deputado, ele pode estar num determinado momento participando da base do governo, no outro ele já não está. Tá? Mesmo que tenha ministros dentro do... O presidente está dizendo aí que vai mudar o ministério e dar mais atenção a partidos do Centrão. Ele pode colocar ministros desses partidos, mas não existe compromisso efetivo com os projetos do governo. Tá? Então, esta realidade
infelizmente, é uma realidade que não é boa para o país. Esse é um ponto que eu queria abordar com o senhor. O país tem temas relevantes, pelo menos na visão da sociedade, que é o encaminhamento econômico efetivo, tem coisas que tem que partir do governo, como contas públicas, projetos, pacotes fiscais, etc. Mas tem temas relevantes que o Congresso pode participar e vai ter uma participação efetiva, deveria ter pelo menos. Como, por exemplo, o Brasil vive uma crise de mão de obra. Para desenvolvimento econômico, precisa fazer com que as pessoas tenham motivação para estudar, trabalhar, terem uma profissão e serem inseridas no mercado de trabalho. Isso para ficar num tema só. Nós temos um cenário internacional com muita mudança, agora com a mudança do governo dos Estados Unidos, com vários anúncios e ameaças, etc., e que pode interferir na nossa vida também de alguma forma. Um Congresso que está voltado exclusivamente para o seu feudo, né, o deputado, o senador voltado exclusivamente para o seu... para a sua base eleitoral, vai ter condições de levar adiante temas de alta relevância? Temo muito, viu? Temo muito, Sérgio, que não tenha. Há uma preocupação, hoje eu vejo dentro do Congresso, uma preocupação de cada um pegar uma fatia maior dessa situação das chamadas emendas. Isto leva a um quadro que os deputados e senadores, principalmente os deputados, eles tendo uma brutal verba de gabinete, estruturas de gabinete, tem o fundo eleitoral que é para quem tem mandato, e eles têm esse valor absurdo para distribuir entre os municípios, e como eu disse, sem critérios muito claros. Mas isso faz com que tu vai ter muito menos renovação no Congresso Nacional. E esses deputados, defendendo, então, esta possibilidade de se fortalecer para a eleição de 2026, não estão muito preocupados com os grandes temas que precisariam de uma atenção maior do plenário da Câmara Federal e do Senado Federal. Infelizmente, eu quero te dizer com toda sinceridade, não vejo a Câmara tão preocupada. Aí o presidente Hugo Motta diz o seguinte, nós temos responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas. Nós não vamos aceitar projetos que signifiquem aumento de carga tributária. O governo tem que apresentar propostas que signifiquem corte de despesas. Aí, quando o governo apresenta um projeto que era tímido, projeto de corte de gastos, foi praticamente quase esvaziado no Congresso Nacional. E quando falaram em tirar um pedaço desses mais de 50 bilhões de reais de emendas para ajudar no corte de despesas, o Congresso resistiu e não aceitou. Então, eu diria o seguinte, eu vejo o Congresso olhando para o umbigo e não olhando para essa realidade. Um governo frágil, um governo que não tem base, um governo que erra tremendamente na comunicação, não se ajuda, dá tiro no pé. Agora vem com uma história entre oposição e governo de colocar bonezinho. Vão ter vergonha na cara, com perdão da palavra. Virou a guerra dos bonés agora, né? A guerra dos bonés, colocar boné, dando mensagem com boné. Vão trabalhar, vão fazer aquilo que o país precisa. Então, eu vejo muita irresponsabilidade com relação a isso, Osíris, que o Sérgio estava colocando, os grandes temas. Tu tem um quadro internacional muito complicado. Tu vê o Trump entrando numa guerra comercial, levando o mundo a uma guerra comercial. Quer dizer, ele recuou com relação à Colômbia, recuou com relação ao Canadá, recuou com relação ao México. A China está retalhando os Estados Unidos com relação às tarifas que ele estabeleceu. Isso está criando já uma turbulência. Hoje as bolsas caindo, o dólar se desvalorizando, que para nós é bom, porque tem uma valorização do real, mas o mundo fica numa instabilidade enorme. Aí hoje ontem ele anunciou a possibilidade de os Estados Unidos assumirem Gaza e transformarem Gaza numa ribeira. Quer dizer, isso é para desviar o foco, né, governador? Não, mas desviar o foco, mas ele desvia o foco, mas ele cria um tensionamento com isso. Dizer que vai mandar essa população para a Jordânia e para o Egito, milhões e milhões de pessoas, e vai transformar aquilo ali numa ribeira. Então, sabe, são coisas que criam muita turbulência hoje no mundo, e o Brasil ele tem que estar preparado para essas turbulências, para tirar proveito dessa guerra comercial,
aonde ele puder tirar proveito, mas, ao mesmo tempo, acompanhar cada movimento desses e ver a repercussão que isso vai ter no Brasil. Por exemplo, se o dólar subisse como estava subindo com relação ao real, atingir a inflação. Atingindo a inflação, teria nova medida de aumento de taxa de juros. Isso criaria problema para a sociedade como um todo e para o próprio governo, que teria que pagar um custo absurdo para rolar a dívida. Então, felizmente, nós tivemos aí, nesses últimos dias, a 11ª queda, 11ª ou 12ª queda do dólar com relação ao real. Isso é bom para a inflação. Então, eu diria, o Congresso Nacional, ele teria que, nesse momento, com essas duas novas presidências, ele teria que ter um cuidado muito maior do que ficar discutindo apenas emendas e pensar nas grandes questões que precisam. Quando tu falou, Sérgio, da questão da mão de obra qualificada, houve uma modificação na questão do ensino médio, de ter um processo de profissionalização. O Brasil está crescendo aí, vai crescer em 2024 em torno de 3% do PIB. O Brasil precisaria crescer 4,5%, 5% do PIB de uma forma sustentável. Se o Brasil fosse crescer o que cresceu o ano passado ao longo desses próximos anos, nós não teríamos mão de obra para sustentar este crescimento. Não, já não tem, governador. As empresas têm grande dificuldade. Quando eu digo mão de obra, é mão de obra qualificada. Isso. Mão de obra que tenha preparo mínimo para ocupar as funções. Então, essa questão que tu coloca, Sérgio, é uma questão que obrigatoriamente tem que estar na pauta do Congresso Nacional e do Poder Executivo. E deixar de lado as questões menores. Então, essa radicalização entre esquerda e direita, ela atrapalha tudo, ela realmente desvia foco, ela faz com que nós tenhamos aí discussão de questões menores e não se discute o que tem que se debater e discutir dentro do Congresso Nacional. Agora, o Hugo Motta ele é mais previsível, vai acabar aquela história de pautas bombas na madrugada que o Lira bolava lá na casa dele com um grupo de articulados. Será que se consegue prever pelo menos pauta? O senhor vê esse cenário? Osíris, o Hugo Motta está dizendo que vai ter maior previsibilidade na pauta das votações. As reuniões do Colégio de Líderes que estabelecem a pauta eram nas quintas-feiras. Já é errado. Quinta-feira tu estabelecia a pauta para a semana seguinte. Mas quem decidia era o Lira, né? O Lira que definia a pauta. Mas o Lira fazia essas reuniões, quem decidia era o Lira, ele tinha poder total, ele era o cara que fazia a pauta, ele era o cara que conduzia tudo, era de acordo com, ele era muito centralizador, coisa que o Hugo Motta parece não ser. Mas não é bom que a gente diga que o Hugo Motta chegou à presidência com um grande padrinho, que é o Lira. O padrinho do Hugo Motta é o Lira. Se não fosse o Lira, o Hugo Motta não seria presidente da Câmara. Sim, ele herdou um espólio aí, né? Então o Lira vai ficar por detrás do Hugo Motta. Segundo, atrás do Lira e do Hugo Motta, tem uma eminência parda, que é uma pessoa que está em Brasília, está praticamente todo o tempo em Brasília, e tinha uma ascendência muito grande sobre o Lira, e desde lá atrás, quando o Hugo Motta estava iniciando, ele era um grande aliado do Eduardo Cunha. Então, o Eduardo Cunha ele tem um poder muito grande de mostrar caminhos, de dizer o que ele acha que tem que acontecer, ele é um grande articulador, ele é um cara que conhece o regimento interno como ninguém conhece. Então, eu diria, o Hugo Motta, ele diz, vai ter mais previsibilidade na pauta, as reuniões não vão ser mais na casa do presidente, vão ser dentro da Câmara Federal, a reunião do Colégio de Líderes, não serão mais na quinta-feira, serão na terça-feira. Então, ele está mostrando caminhos novos que significam tirar esta força do presidente e distribuir entre os líderes de bancada. Então, eu diria que pode ter novidade nisso, mas não esqueça, o Hugo Motta, ele tem como padrinho político e grande articulador para a sua vitória o Arthur Lira. Sim. E ele tem uma pessoa que há muito tempo ele tem ouvido, que é o Eduardo Cunha. Então, ele tem padrinhos que vão em
interferir um pouco nas decisões que ele vai tomar. Uhum. E essa versão agora, tem muita botaria em Brasília, tem determinadas pressões para o Lira ingressar no Ministério do Lula na reforma. Olha, eu te diria o seguinte, eu acho que o Lira vai terminar entrando no Ministério. Né? Eu não preciso dizer que ele deixa a presidência, mas ele tem muita força dentro do... Não é por nada que ele fez mais votos do que fez o Hugo Motta, fez 444 votos, o Hugo Motta de 503 deputados, o Lira tinha feito 460 e poucos votos de 513 deputados. Então ele tem muita força, não dá para esquecer que ele foi o grande articulador das emendas de relator lá no governo Bolsonaro. Né? Essas emendas de relator foram crescendo, deu emenda PIX, deu emenda de comissões, deu emendas de tudo que é jeito, e continua esse crescimento deste bolo que o Congresso Nacional tem para mexer no orçamento. Então, o Lira vai continuar, ele tem muita força junto aos deputados, ele ajudou muitos deputados. Né? Então, eu diria o seguinte, para o governo colocá-lo dentro do ministério pode significar ter alguém que vai ter mais capacidade de influenciar dentro da Câmara Federal do que muitos ministros que estão lá. Muitos ministros que estão lá. Então, eu acredito que ele termina indo para dentro do Ministério. Tem a questão do Rodrigo Pacheco também, que pode ser o ministro e poderia ser o ministro da Defesa, ou ministro da Justiça. Quer dizer, tu tens essas especulações, mas os dois ex-presidentes de Câmara e Senado realmente poderão, dentro desta mudança de ministério, chegarem a serem ministros. Governador Germano Rigoto, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Uma boa semana, um bom dia de trabalho. Até um próximo contato. Um abraço, obrigado, um abraço a todos. Um abraço. 9h57, temperatura em Porto Alegre agora batendo nos 30 graus. Né?